alunos, estamos dando continuidade, né, a mais uma disciplina do curso Técnico em Desenho da Construção Civil. A disciplina agora será Metodologia Científica. Eu sou a professora da disciplina, Guilhermina Castro Silva. Eu sou tecnóloga em meio ambiente, tenho especialização em gerenciamento de recursos naturais, mestrado e doutorado em desenvolvimento do meio ambiente pela Universidade Federal do Piauí. Inicialmente, nós iremos, né, abordar nessa primeira aula, né, a apresentação da disciplina Metodologia Científica, que disciplina é essa e realmente para que servirá, né, que vai servir para a sua vida acadêmica. As definições de ciência e conhecimento, os tipos de conhecimento e os procedimentos de leitura e estudo que vão auxiliar vocês durante a vida acadêmica. Inicialmente, a gente vai começar com o que é metodologia científica, né? É uma disciplina que confere os caminhos necessários para o autoaprendizado. Então, você como aluno vai começar a assimilar, né, e estudar, aprofundar seus conhecimentos, onde você é o foco principal, né, aprendendo a pesquisar e a sistematizar o conhecimento obtido. Ou seja, a partir das leituras, né, das indagações, das observações, você vai começar a iniciar essa forma de pesquisa. Mas como é que eu vou iniciar? Como é que eu vou organizar a minha forma de pesquisar, de analisar, de filtrar o que é importante para o meu conhecimento, né, para a conclusão desse curso? Também a disciplina de metodologia científica está consolidada nos cursos. Então, a partir do curso técnico, a partir da graduação, pós-graduações, você vai utilizar metodologia, seja agora para trabalhos de mais disciplinas, né, através de relatórios, você pode fazer um relatório de visita técnica, você pode fazer um texto técnico, fazer projetos de pesquisa, né, entre outros, que vai auxiliar esse conhecimento. E como é que eu vou organizar de uma forma que todos entendam? Através da metodologia científica. Aí nós vamos inicialmente discutir, né, percebemos aqui no nosso slide, o que é ciência. Eu trabalho com pesquisa, né, científica, mas o que é ciência? Então, ciência significa conhecimento, aprofundamento, né, do que está, de temas que eles são relevantes. Então, a ciência, ela nasce dessa necessidade de compreender o mundo, né, do fim, a fim de viver melhor e sobreviver. Então, essas indagações, né, essas soluções das suas observações, que são os problemas, você vai buscar soluções para esses problemas, está relacionado com a ciência. Você vai ter as leituras, vai ter essas observações, seus questionamentos. Por que isso acontece? Por que isso aqui não é diferente? Então, através desses problemas, você vai buscar respostas através da ciência. Tem também como função o aperfeiçoamento do conhecimento de todas as áreas para tornar a existência humana mais significativa. Então, a gente percebe que as pesquisas relacionadas à saúde procuram isso, para tornar a nossa existência melhor, né? Tem a parte de melhor qualidade de vida, a parte da arquitetura, a parte da engenharia, né, da matemática, todas essas têm que ser aperfeiçoadas através da ciência para buscar respostas para os problemas e retornar para a sociedade, né, para o meio acadêmico, de forma positiva, que vai agregar e melhorar, né, essa nossa melhor forma de viver e sobreviver. Aí daí já vamos para a parte, o que é o conhecimento? Né? A ciência tem que trabalhar com esse conhecimento, metodologia com autoconhecimento. E o que é o conhecimento? É o acúmulo de informações de cunho intelectual, com domínio teórico ou prática acerca de um assunto. Então, para esse conhecimento, tem que começar o quê? Ter um conhecimento, uma introdução, leituras essenciais, né, e dominar essa parte teórica. Então, esse conhecimento que eu vou adquirindo durante o curso, né, técnico que vocês estão fazendo, é uma parte de conhecimento. Futuramente, na parte de graduação e pós-graduação, todo o conhecimento adquirido durante essas etapas vão favorecer que vocês tenham um acúmulo de informações, de cunho intelectual que vai agregar à profissão de vocês. É também tudo aquilo que acumulamos ao longo da nossa vida, até aqui, como se fosse nossa bagagem de habilidades e intelecto.
Então, também não estamos só relacionados a esse conhecimento, como iremos ver no tipo de conhecimento, não está relacionado só à leitura, à pesquisa, né? A parte científica, mas também essa nossa bagagem que a gente traz da nossa vida. Desde quando a gente começa a nossa vida a perceber as coisas, todo esse conhecimento adquirido na família, né, nas percepções, nos que os outros repassam para a gente vai começar através da observação, verificar se é ou não é aquilo, né, se é verídico ou não. Isso também está relacionado com o conhecimento. Já agora vamos trabalhar nesse próximo slide, né, os tipos de conhecimento. Então, dentro do material, né, que foi disponibilizado para você, tem uma apostila. Então, a apostila vai colocando, né, mais detalhe o que são esses tipos de conhecimento e exemplos. Então, aqui a gente vai focar nos 4 tipos de conhecimento. Nós temos o empírico ou senso comum, né, como já está dizendo, senso comum. Nós temos as nossas experiências vividas, está relacionado a isso. É alimentado pelas emoções, né, e adquiridas sem métodos determinados. Então, é a nossa vivência. Então, o conhecimento que os nossos avós passaram para nossos pais passam para a gente, essa de geração em geração, é um tipo de conhecimento empírico. Medicação, remédios naturais que servem para certas mágicas. Eu não preciso ir comprar remédio, né, manipulado. Então, nós temos essas alternativas. Veio de onde? Do senso comum, das observações, das experiências vividas pelas pessoas. Também está relacionado com as pessoas que conhecem o campo. Sabe qual é a forma de plantar, sabe quando é o melhor período de colher, quando a terra, né, não está adequado, o que se deve fazer. Isso aí também vem de conhecimento de observação. É um conhecimento acumulado e transmitido, né, geração para geração, pela educação informal. Então, não tive a formação numa instituição de ensino para saber disso, e sim formalmente, né, com as outras pessoas, com a vivência das outras pessoas e experiências dela. Aí nós já partimos para o nosso segundo tipo de conhecimento, que é o científico, que resulta sim de pesquisa e experimentação. Aí eu vou buscar explicar esses fenômenos e elaborar leis gerais que os governem. Então, o conhecimento empírico e o senso comum, ele serve para que, na parte da pesquisa e experimentação, vá verificar, realmente isso ocorre? Então, também ele faz parte, né, o senso comum faz com que o conhecimento científico dê continuidade, verifique mesmo se é ou não é. Então, vou agora comprovar cientificamente esses ditos populares. Surge também a partir do aprimoramento do conhecimento empírico. Aí nós vamos para o conhecimento filosófico, que vai surgir da capacidade de pensamento humano, em buscar suas origens. Então, tem algo mais profundo, né, como toda a sociedade, as coisas, né, inclusive a própria ciência questionável. Também tem origem a partir do esforço, né, da razão pura para questionar os problemas humanos e obter, discernir, né, separar o que é certo e o que é errado. Também é unicamente recorrente às luzes da própria razão humana, da própria sociedade, dentro da filosofia, começa a ter a adquirir esses conhecimentos, né, que também são levados em conta. E o último nós temos é o teológico, está relacionado a uma orientação, aceitação, né, de uma revelação divina, né, do ser supremo, divino. Então, consistindo na adoção de uma doutrina religiosa a ser seguida. Então, é adquirida a partir das máximas, né, da fé teológica fundamentada na existência divina. Acredita-se na existência de um ser superior, divino, que estabeleça mandamentos e preceitos de conduta moral a serem cumpridos pelos seus seguidores, que a gente percebe. Então, muita gente leva esse conhecimento teológico à risca. Né? Então, isso aí faz parte também do conhecimento. Então, esse tipo de conhecimento não tem um único que é certo, todos fazem parte e um acaba complementando o outro. Então, aqui, como temos algumas características desse tipo de conhecimento. Então, o empírico, que é o senso comum, ele é valorativo, então está relacionado com a observação, com as emoções, né, com a vivência. Ele começa ele não tem sistema, né, ele através das observações, ele vai ser verificado. E ele é falível, porque eu não tenho como comprovar, e também inexato. Já o do científico, ele é real, eu consigo verificar nas situações que ocorrem para começar os meus questionamentos. Então, eu tenho também a parte de pesquisa, de experimento, de ensaios, né?
Ele é sistemático, eu tenho que ter umas etapas que eu tenho que estar seguindo. Ele é verificável, então consigo verificar se realmente ele é aplicável. Ele é falível e aproximadamente exato, porque temporariamente ele é levado como correto. Mas como a pesquisa ela não é parada, não é só faço uma e encerrou, ela tem que dar continuidade, então ela periodicamente, temporariamente aceita e depois outras pesquisas vão ou confirmar ou então vão já ter as modificações, novos resultados. O filosófico, nós temos a parte da valoração, também não é a parte real, temos que a parte das experiências que é levada em conta, né? Ele é sistematizado, então também que verificar todas as etapas, como ele é feito. Ele não é verificável, mas ele é aceito, né? É aceitável, mesmo não tendo a parte de comprovação científica. E o teológico tem a parte da valoração do ser divino, do ser supremo, né? Inspiracional, divindade. Ele é sistemático, tem uma origem, né? Fundamentos, princípios relacionados da religião. Ele não é verificável, nem infalível, mas ele é aceito, ele não é questionável. Aí, a partir daí, dos tipos de conhecimento, você tem uma noção dos 4 tipos, a gente vai um pouco agora para o procedimento da leitura, que vai levar um pouco para a parte da ciência e a parte de conhecimento. Como foi dito, né, a leitura é essencial, porque ela vai propiciar ampliação dos conhecimentos, você vai ter obtenção de informações básicas ou específicas, então você tem informações que são de forma geral, mas tem outras que eu já vou especificar esses meus tipos de informações para, né, o meu objetivo. Abertura de novos horizontes para a mente, então coisas que você não estava percebendo, de repente com essa leitura você começou a ver de outra forma, outras coisas que você ainda não tinha conhecimento, sistematização do pensamento, então de forma sistemática, né, de forma ordenada, e também enriquecimento do vocábulo e o melhor entendimento do conteúdo das obras. Então, quando você tem essa leitura, seu vocábulo vai melhorar, você tem, né, mais forma de se expressar, tanto na fala como também na escrita. Você tem um melhor entendimento de como é que está sendo abordado certos conteúdos, que obras são essenciais, né, desse conteúdo que é a base para o estudo. Então, estudar, complemento, né, procuro o quê? Adquirir o conhecimento. Então, a partir da leitura eu começo a estudar e eu vou adquirir o conhecimento tão abordado no início da aula, né? Então, eu tenho também que me dedicar a aprender, eu vou buscar o quê? Aprofundar em um determinado tema e vou me preparar e tentar compreender algo. Então, o estudar está relacionado com a leitura. Então, a leitura, o conhecimento, eu consigo me focar em que realmente que é interessante para mim, para o meu aprendizado. Então, para o estudo, nós temos o quê? Alguns procedimentos essenciais. Então, ler um livro, e daí, o que é que eu tenho? Ler um artigo, como é que eu faço? Eu não consigo assimilar tudo, né, que está naquele material, mas tem formas de eu pegar e extrair dos livros, dos trabalhos, dos artigos, o que é essencial para meu conhecimento, para eu consiga ter êxito, né, nas disciplinas, né, através do estudo. Um deles nós temos o resumo. Então, o resumo já está dizendo, então eu vou resumir, né, fazer uma apresentação concisa, menor, sintética e seletiva dos pontos relevantes de um material. Claro que eu tenho que ressaltar a lógica e a articulação das informações. Então, eu não vou ficar copiando de um jeito ou do outro. Eu dou uma lida, faço um resumo do que é essencial, de forma bem concisa, bem sintética, né, selecionando, para vai me propor, quando for estudar, precisar daquele assunto, eu olho apenas o meu resumo. Também consiste em dar a forma reduzida ao texto, preservando o seu significado geral. Então, fazer um resumo é um exercício útil útil a fim de verificar a capacidade de compreensão e de síntese, partindo de uma leitura para a escrita. Como eu falei, parto da leitura, começo a ter a noção do que é essencial dentro dessa leitura e parto para a minha escrita, através do resumo. Então, nós temos alguns tipos de resumo. Então, nós temos o resumo que é indicativo ou descritivo e o resumo informativo ou analítico. O resumo indicativo ou descritivo faz referência às partes importantes, e também vou utilizar frases curtas, né?
cada um correspondendo a um elemento importante da obra, e também não dispensa a leitura do texto completo, porque se eu não tiver esse texto completo, como é que eu vou apenas colocar as partes mais importantes? Né? Então, eu tenho que descrever de uma forma, né, que eu consiga ter esse material e entender, né, o objetivo, o propósito, né, desse resumo. O resumo informativo analítico já está relacionado, né, ele já tem que conter todas as informações principais apresentadas no texto. Então, aqui eu já começo a dispensar a leitura dele. Então, só são a parte informativa que eu coloco. Ele é mais amplo que o resumo indicativo, porque aborda os objetivos, eu tenho que ter o assunto, eu tenho que ter o método, tenho que ter as técnicas, né, resultado e conclusão. Um exemplo dele, né, desse resumo, que a gente vai perceber desse informativo, são os resumos de artigo, né, que ele é bem descritivo. Então, eu começo a colocar os tópicos principais de uma pesquisa. Aqui no slide nós temos aqui o modelo do resumo indicativo. Então, eu tenho a parte da identificação do autor, eu tenho o título, né? Aí eu digo o que é uma monografia, se é um livro, algum trabalho técnico, e faço o resumo dele. Então, qual é o objetivo, né? O que é que ele vai revelar? Né? Então, é um estudo descritivo, ele se baseou em quê? Então, eu coloco a parte da metodologia, eu coloco a parte da análise e coloco as palavras-chave, que são palavras que vão complementar e que são referências dentro do texto. O outro nós temos já a parte do indicativo, né, e o descritivo. Também nós temos o autor, nós temos a parte da revista e nós temos já a indicação, o ano, né, a página. E daí eu já faço de que esse trabalho, né, esse artigo baseou. Eu começo a fazer um resumo dele, né, de forma assentada. Então, um resumo onde eu tenho o que foi feito, a parte dos resultados, então ele é mais conciso. Então, quando for ler, eu tenho uma noção geral do que ele foi colocado, né? Agora, do resumo informativo. Novamente, aqui já tem identificação, aqui já é de um evento, o modelo, né, da gestão, o resumo também dele e as palavras-chave. Então, esse material que vocês vão ter, né, das aulas, verifique o formato desses resumos e como é a colocar em prática esses tipos de resumo na sua vida, né, acadêmica. Então, outro aqui, o exemplo do resumo informativo, nós temos também, eu sempre identifico de onde é o texto, porque não adianta fazer um resumo e depois não saber de onde é. Eu tirei de um livro, que livro foi? Foi de um artigo, qual foi o artigo? Foi um trabalho que o professor passou, que trabalho foi? Então, eu tenho que fazer essa identificação, certo? E a parte dos outro procedimento, nós temos o resumo, agora nós vamos trabalhar a resenha. A resenha já é uma síntese geral, informativa e avaliativa, né, do material que foi proposto para vocês. Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um capítulo, pode ser um filme, né, fatos, né, mais diferentes nas áreas de conhecimento. O que você vai fazer? Você vai ter que ler todo o material na íntegra, você tem que assistir o filme completo, né, e a partir daí você vai elaborar, né, uma síntese, nessa resenha crítica, dando as informações principais desse material. Então, é elaborado por uma pessoa, né, que além de conhecimento sobre o assunto, tem capacidade e juízo crítico, porque no final você vai fazer uma crítica relacionada com esse material. Então, é feita também como um exercício de compreensão e crítica. Então, você vai ler, compreender e vai fazer a sua crítica no final. Vai relatar o que estava e no final você coloca a sua crítica, né, a sua percepção do trabalho. Então, os tipos de resenha, tem uma descritiva e tem uma crítica. Então, a descritiva, né, apenas você vai trabalhar com o julgamento das proposições feitas pelo autor da obra, então você vai fazer uma resenha que vai analisar, comentar a pertinência e aplicabilidade daquilo que o autor expõe. Já a resenha crítica, você no final vai ter a opinar. Então, conceitos no julgamento de valor da obra, você já vai julgar, né? Então, na apreciação dos seus aspectos estéticos, na qualidade de sua produção e apresentação. Então, você já pode no final fazer essas críticas, opinar como você, né, percebeu. Então, quais são as etapas para a elaboração de uma resenha
crítica, né, de uma resenha como um todo. Então, nós temos aqui, primeiro, identificação da obra. Então, é muito importante você ter esses dados da obra, do livro, do filme, do artigo. Então, depois você vai apresentar essa obra. Então, qual é o conteúdo? Se trata do quê? Né? O que o autor falou, do que se trata esse material. E depois você vai descrever como é que esse trabalho está dividido, como é que está no caso do livro, ou o artigo, e o filme, como é que ele, né, como foi o foco narrativo, como é que ele está, as etapas, as partes dele, né? Depois você vai descrever o conteúdo, utilizando de 3 a 5 parágrafos para resumir, né, o texto, ou filme resenhado. E depois você vai fazer, né, de forma crítica uma análise. Então, da sua opinião sobre o material que foi exposto para você fazer a resenha. E depois você recomenda, né, a recomendação dessa obra. Então, vai analisar para quem o texto realmente é útil. E se for útil para alguém, né, também tem essa parte, você verificar a utilidade. Então, a parte crítica dele. Então, serviu para que esse filme, no final, para que pessoas, então outras pessoas que poderiam estar vendo, né, porque amplia, né, mais amplo, esse artigo, esse capítulo desse livro, ou o livro como um todo. E uma outra forma, além do resumo, da resenha, nós temos o fichamento. Então, o fichamento é um ato através do qual se registra os estudos de uma obra ou texto, em fichas ou folha de papel. Então, nós temos uma fichazinha específica, em pequeno, ou então você pode mesmo fazer um caderno, pegar as folhas, fazer um caderno e elaborar seu fichário. Então, fichar é selecionar, você vai organizar, vai registrar as informações que no futuro servirão como material organizado para consulta e fonte para estudos posteriores. Então, dali você vai pegar, fazer a parte específica, né, identificando de onde foi retirado e vai utilizar para leitura. Então, nós temos a parte de fichamento bibliográfico, mas como foi dito, primeira coisa, aqui nós já temos alguns exemplos, né, nos próximos slides, a identificação da obra, do autor e da obra. Aí depois você vai dizer, né, tem a bibliográfica, então a obra insere-se no campo da história e da antropologia social. A autora utilizava-se de fontes secundárias, colhidas por meio de livros, revistas, depoimento. Aí você vai botar qual foi a abordagem desse trabalho, no caso, ela botou descritiva e analítica, os aspectos históricos, né, como é que é feminino, então como é que estava a relação no Brasil, você pega e faz uma conclusão. Nós temos também fichamento de conteúdo, então você coloca qual é o conteúdo, no caso a gente coloca o tema, que é educação da mulher, identifica o autor e coloca. O trabalho da autora baseia-se em quê? Na análise de texto. Então, como é que ela divide o texto, né, em fases históricas, vai colocando os períodos. E aí, no caso, você ainda coloca os outros assuntos, né, que ela trabalha. Então, você complementa o fichamento. E o fichamento por citação, que é um tema que citações nós iremos ver nas futuras aulas. Então, aqui nós temos um exemplo, fichamento, vou trabalhar com metodologia científica, fichamento, né, e uso nos trabalhos científicos. Vai ter a numeração, como você percebe aqui tem o número 1, porque você pode ter vários, 1, 2, 3, você vai botando na ordem esses fichamentos. Então aqui, identificação do autor, né, da obra, e aí você coloca a citação. Então você vai pegar apenas o autor, as citações referentes desse autor nesse trabalho. Aí você pega e coloca, né? Aí a gente vai trabalhar direitinho, você vai entender por que tem essa aspa, por que tem esses colchetes, reticência, porque eu tenho que botar a página. E no final, né, desse fichamento, a gente coloca da onde é que foi retirado. Então, se você foi numa biblioteca, porque de repente você diz, e esse livro, eu tenho uma cópia, esse material está comigo, você verifica da onde ele foi retirado. Certo? E para finalizar o conteúdo da primeira aula, eu vou apenas indicar alguns, 3 filmes que são baseados nessa aula de hoje, a parte de conhecimento, né, da parte da ciência, principalmente, que é O Nome da Rosa, que trabalha um pouco com conhecimento teológico. Nós temos o Óleo de Lourenço, né, que é de 92, e Gatá, com experiência genética, também trabalha muito a parte do conhecimento científico, né, da parte foi de 97, mas é um filme muito interessante, porque trabalha um pouco com o futuro, como é que nós estaremos hoje, né? Então lá temos, especificamente falando desse filme, né, os filhos do acaso e os filhos da ciência. Nós somos o quê? Como é que nós estamos nisso? Então, foi
colocado, tem bastante questionamento da parte da ciência, né, como é que está hoje, como é que é vista, né, futuramente. Então, nós iremos ter nossos encontros presenciais, terá os fóruns, né, e as atividades de casa. Nos encontros presenciais sempre haverá um reforço do conteúdo ministrado, né, para a atividade, tem os fóruns, participe, tem a apostila para dar auxílio, qualquer coisa entre em contato, né, através do fórum, né, através do portal. Até mais.